Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Hoje nós vamos estar falando da primeira mulher da Bíblia. Nós estamos falando de Eva. Vamos estar abrindo lá em Gênesis. Em Gênesis 2, no capítulo 18, vamos começar pelo capítulo versículo 18. Quem está feliz hoje com Jesus, gente? Está todo mundo muito caladinho. Todo mundo muito caladinho. Vamos dar um glória a Deus aí bem alto para Jesus. Amém. Deus é fiel. Amém ou misericórdia? Tá. Então vamos lá. Como Deus criou a mulher? E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs o nome de todos os gado. Gente, eu vou adiantar mais um pouquinho, peraí. Então o Senhor Deus, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair num sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou a Adão, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não envergonhavam. Vamos parar por aqui, que depois eu vou continuar no versículo 3. Deus ali, depois de ter criado todo mundo, ali as plantações, os céus, as estrelas, o mar, né? Criou as plantações, né? Fez a divisão da água, do céu e tudo mais. E Deus criou Adão. E Adão vivia muito só. E Deus achou que não seria bom para que o homem ficasse só. E Deus fez Adão cair num sono profundo. E da costela de Adão, Deus tirou, né, a costela de Adão, e ali ele formou a Eva, né, uma varoa, ainda não tinha nome ainda. Foi formada uma mulher. Para que essa mulher viesse ser a disjuntora de Adão. Que essa mulher viesse ser ajudadora de Adão, que vivesse ao lado de Adão, para que Adão não vivesse só. Ele tinha que ter alguém, porque não é bom, né, que um homem vive só, diz a palavra do Senhor. E Deus ali criou Eva, para ser a disjuntora dele, a ajudadora dele, que tivesse do lado dele,
em tudo que ele fosse fazer, até cuidar dos animais, das plantações, né? Até cuidar daquele jardim todo. E Deus criou Eva para andar lado a lado com Adão. Deus criou Eva para andar ao lado de Adão. Não criou Eva para estar em cima nem embaixo. Eu já ouvi essa palavra. Porque muitas das vezes a mulher quer ser mais do que o homem, né? E Deus criou Eva para ser ajudadora dele. Criou Eva para andar do lado de Adão. Mas eu não quero entrar nessa parte, não. Mas realmente, a mulher foi criada para ser ajudadora do seu esposo, do seu marido, andar ao lado dele, mas não querer ser mais do que o homem, porque tem mulher que ela quer ser mais do que o homem, que ela quer mandar mais do que o homem dentro da sua casa. E o homem foi criado, né, para ser o cabeça. E a mulher, ajudadora. E a mulher, para respeitar o seu marido. E muitas das vezes, a mulher, ela é birrenta. E muitas das vezes, a mulher quer falar mais alto do que o seu marido. E muitas das vezes, a mulher, por pouca coisa, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. A mulher, às vezes, por mínima coisa, ela destrói aquele casamento. O filho, por pouca coisa, você que é jovem, às vezes por mínima coisa, por não obedecer a tua mãe, o teu pai, você causa uma confusão muito grande no seu lar, na sua casa. E a mulher, ela foi criada para ser ajudadora do homem, não mandar mais do que o homem. Diz assim, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e pegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Você e seu marido é uma só carne. Os jovens aguentam, esperam no Senhor Jesus, até Deus abençoar a vida de vocês. Mas não seja essa mulher birrenta, né? Porque até o noivado a mulher também desmancha, acaba, destrói, porque quer ser mais, quer falar mais alto do que às vezes o namorado, o noivo. Tem que ser obediente. Primeiramente a Deus, fazer a vontade de Deus. E lá no versículo 3, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerá de toda árvore do jardim. E Eva, além dela comer da árvore lá do jardim, ela pecou. Eva, ele disse assim no versículo 3, 2, e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore, e disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que do meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. E mais à frente, no versículo 4, então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Eva, ela deu ouvido
a voz da serpente. Por um minuto, por algum instante, eu não sei quanto tempo ali ela ficou conversando com a serpente. Ela tirou os olhos do Senhor. Por pouco tempo, ali, ela se afastou do Senhor. Ela desobedeceu o que Deus tinha falado. Não comereis de toda a árvore do jardim. Comereis de toda a árvore do jardim, mas da árvore do bem e do mal não comereis, porque se você comer, você vai morrer. E Eva ali, veio a danada da serpente. Eu creio que Eva ali já não estava muito ali, estava desapercebida. Ela por um momento ali, ela se distraiu. E na distração, muitas das vezes, nós pecamos. Muitas das vezes, nós damos ouvido às vozes da serpente por aí. A quem você tem dado ouvido? A quem você tem emprestado o teu ouvido? Eva ali, ela emprestou o ouvido dela, a serpente. E muitas das vezes nós estamos emprestando os ouvidos, nossos ouvidos, às serpentes. O que você tem falado com as serpentes? Eu tenho ouvido. E ela ali, ela ouviu a voz da serpente. Porque ela, por um momento, ela tirou os olhos do Senhor. E a pastora hoje leu lá em Salmos, eu vou até ler de novo esses Salmos. Eu vou ler de novo esses Salmos. Que diz assim: a ti levanto os meus olhos, ó, tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atenta para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Ela por uns momentos, ela tirou os olhos delas do Senhor, ela perdeu o foco. Ela se distraiu por um momento. E muitas das vezes, nós nos distraímos por um momento e causamos uma destruição muito grande no meio da nossa família, para com Deus, para com seu esposo, os filhos para com os pais, porque tirou os olhos do Senhor, perdeu o foco e deu ouvido às vozes estranhas. O Senhor diz: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Os nossos olhos não podem fechar para o Senhor. Nós não podemos perder o foco. Eva, por um momento, ela perdeu o foco. Ela tirou os olhos do Senhor e se distraiu. E ouviu a voz do mal, ouviu a voz da serpente. De repente tem ouvido a voz de qualquer outra pessoa, mas não tem dado ouvido à voz de Deus. Aonde estão os seus olhos? Em quem estão os seus olhos? Para quem nós temos emprestado nossos ouvidos? Às vezes nós falamos tantas coisas com outras pessoas que não tem nada para nos dar. E nós perdemos o foco do Senhor. Nós nos distraímos. E nós só ouvimos vozes que vai levar com que nós viemos sair do jardim. Venha fazer com que nós vamos nos afastar do jardim.
viemos nos afastar do Senhor. O significado do nome Eva é vida ou aquela que dá vida. A desobediência que fez Eva pecar não foi porque ela olhou o fruto ou comeu do fruto, mas foi a desobediência a Deus. E muitas das vezes, a desobediência a Deus está trazendo ruína para a sua casa. A obediência a Deus, a obediência aos pais, a obediência ao esposo, tem trazido ruína para o seu lar, para a sua família. E a desobediência de Eva, porque Deus, ele tinha falado com Adão antes. Já tinha preparado Adão. Aí ficou um culpando o outro. E muitas das vezes nós estamos errados e estão culpando o nosso irmão. Não, mas foi meu irmão que levou a gente, que me levou a pecar. Não, porque ele falou que seria bom. A serpente falou para Eva também que ela poderia comer, que ela não ia morrer. A serpente também distorceu a palavra de Deus. E muitas das vezes, aquela pessoa que você está emprestando o seu ouvido, está distorcendo os preceitos de Deus na sua vida, os princípios de Deus da sua vida. E Eva ali, por um minuto, ela se distraiu. Perdeu o foco do Senhor. Com o que você tem se distraído? O que tem tirado você do foco? Ela cedeu à tentação. Comeu do fruto e deu a Adão. Adão também comeu. E os levou à expulsão do paraíso, do jardim. Eles foram expulsos, todos dois. E agora? Eu creio que ela ficou assim, e agora? Como é que vai ser? E agora nós fomos expulsos do paraíso. Lá a gente tinha comida de graça. A gente não precisava trabalhar. A gente era puros. Não tinha maldade. E eles ali começaram a ver maldade. Um no outro, os dois andavam nus. Mas eles não tinham maldade. E começaram a ver a nudez um do outro. Cuidado. A sua nudez tem que ficar dentro de casa. Cuidado. Para que lá fora não venha ver a sua nudez. E eu creio que ela ficou assim, meu Deus, e agora o que vai ser de nós? E agora, Adão? Nós fomos expulsos do paraíso, o que nós vamos fazer? Em terras estranhas? Vamos ter que trabalhar como? Vamos ter que plantar para a gente comer? Vamos ter que trabalhar? E o Senhor falou que ela ia sentir a dor do parto. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Eu creio que ela não perdeu a fé. Ela pecou. Ela foi expulsa do paraíso, que não tinha como. E muitas das vezes está faltando isso. Para mim, ou para você, ou para alguém, não sei, ser expulsa do paraíso. Vamos vigiar o que nós estamos fazendo com as promessas do Senhor na nossa vida. Ela já tinha uma promessa de ser mãe de uma grande
humanidade. Ela já tinha uma promessa. E, de repente, nós estamos perdendo a promessa que Deus tem para nós. Por um minuto de distração. Nós estamos perdendo a promessa que Deus tem na minha vida e na sua vida. Porque eu estou tirando o foco do Senhor. Meu foco, eu tenho que olhar para Jesus. Se eu tirar meus olhos do Senhor, a minha tendência é cair, é fraquejar. E ali eu creio que ela ficou pensando, e agora? Agora ela tinha que viver pela fé. Agora ela tinha que buscar fé no Senhor. Eles tinham que pagar pelas consequências deles. Todo pecado tem uma consequência. E eles tiveram a consequência deles. Eles foram expulsos do paraíso. Ele ia sentir dor do parto. Eles tinham que trabalhar do suor do teu trabalho, você comerás agora. E no paraíso não tinha nada disso. Eles tinham tudo ali na frente deles, tudo ali. Era só ele pegar e comer. Mas eles desobedeceram a Deus. O problema não foi eles ter comido do fruto, mas foi a desobediência a Deus. Mas eu vejo aqui que para eles vencerem de novo, eles tiveram que usar a fé. Tiveram que usar a fé. É a mesma coisa se você sair da tua casa, ser expulso da tua casa. O que eu vou fazer da minha vida? Agora, eu não tenho ninguém, é só nós dois. Eu fui expulso, da minha casa eu tinha tudo, eu tinha meu conforto, eu tinha meu alimento. Muitas das vezes não precisava trabalhar. E como é que eu vou viver no mundo agora? Agora é você se agarrar com fé no Senhor. Eu penso assim, o erro da Eva não foi apenas o ato de comer o fruto, mas o fato de ter dado ouvidos à serpente e ter se afastado da vontade de Deus e da comunicação com o teu esposo. Da comunicação com Deus e do seu esposo. Porque antes dela dar ouvido, ela poderia conversar com o teu esposo. E muitas das vezes está faltando comunicação dentro da sua casa. Você com o teu esposo, os filhos com os pais. De repente está faltando comunicação. Aí as coisas vão se revirando tudo. Está faltando conversa. Vamos sentar, vamos conversar. Talvez, se Eva tivesse feito isso com Deus e com o esposo dela, né, ela não teria sido expulsa do paraíso, ela não teria dado ouvido à voz da serpente. Que o problema dela não foi comer o fruto, mas foi a desobediência a Deus. E eles tiveram consequências terríveis. Todo pecado tem as suas consequências. Lá no versículo 4, vamos abrir lá. Lá no capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Alcancei do Senhor um varão. Ela já tinha, Deus tinha uma promessa na vida dela. Deus tinha uma promessa na vida de Eva.
E Deus tem uma promessa na vida de cada uma de nós. Deus tem promessa na sua vida, mas anda como Deus quer. Fica na obediência do Senhor, não perca o foco, não tire os seus olhos do Senhor e pare de estar dando ouvido a certas pessoas que querem te tirar do jardim. Querem te tirar da presença de Deus. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, contra a força espiritual do mal. Mas aqueles que estão lá fora no mundo estão na mão do diabo. E o diabo vai usar certas pessoas para te afastar do jardim. Ficam atentos naquilo que vocês estão ouvindo. Fica atento naquilo que vocês estão falando e com quem vocês estão falando e o que vocês estão ouvindo. Que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E a meta dele é destruir famílias. É destruir casamento. É destruição pai e filho, filho e pai, irmãos com os irmãos. Não perca o foco, hein? Ela foi considerada a mãe. Ela foi considerada a mãe de todos os viventes, tendo dado à luz os primeiros filhos da humanidade: Caim, Abel e Sete, como diz aqui no versículo 4. Ela concebeu Adão, a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim e disse: alcancei o Senhor um varão. E como eu falei, eu creio que eles se agarraram com Deus depois daquilo. Eles começaram a se apegar ao Senhor. Eles foram trabalhar, tiveram que... Ela teve filhos e Deus tinha uma promessa na vida dela de ser mãe de grande multidão. E Deus abençoou a vida dela. A desobediência, quer dizer, a queda dela e a desobediência deles, né? Do pecado deles e a morte no mundo, separando a humanidade de Deus e criando conflito entre as pessoas e a natureza. Apesar do erro deles, eles não foram abandonados por Deus. Eu não sei como você está com Deus. Eu não sei como você chegou hoje aqui. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei se você está errando em alguma coisa ou não. Não sei. Mas a promessa de Deus na vida de Eva se cumpriu. A desobediência dela não fez com que Deus não os abençoasse. Não. Porque eu creio que houve depois um arrependimento. Eu creio que houve um arrependimento dos dois. E Deus os abençoou. E as promessas do Senhor se cumpriu na vida de Eva. Ela teve Sete, ela teve Caim, ela teve Sete, ela concebeu Caim, Sete,
e Abel. E a desobediência dela ela teve Sete, Caim e Abel, até chegar, né, como de Sete, que leva até Adão e a Jesus, até Noé e a Jesus. A linhagem importante, como a de Sete, que leva até Noé e a Jesus. Deus, ele abençoa a descendência dela. Eles pecaram, sim. Eva deu trabalho, sim. Mas eu creio que ela não perdeu a fé. Ela guardou a fé. Porque eu fiquei imaginando, gente, e agora? Ela deve ter pensado assim, agora? Como é que vai ser da nossa vida? O que nós vamos fazer? E agora, Adão? O que nós vamos fazer? Antes ficaram um culpando o outro, né? Um culpando o outro. Não, foi a Eva. Não, foi Adão. Não, foi a serpente. De repente, você está culpando a pessoa do erro que está em você. De repente, você não está bem. Ah, não estou bem. Ah, é por causa de fulano, é por causa de cicrano. E de repente, é você que não está bem. De repente, você está perdendo o foco do Senhor. De repente, você tem dado ouvido às outras vozes. Mas eu creio que Eva, ela guardou a fé. E as promessas do Senhor na vida dela de ser mãe de uma grande multidão se cumpriu na vida dela. As consequências, eles escolheram. Como eu falei, todo pecado tem suas consequências. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? Não perca o foco. Não perca a fé. Que de repente você também está desolado. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida hoje, amanhã? De repente você não está nem em pecado, você nem pecou. Mas de repente você está vivendo uma situação difícil. E agora, o que eu vou fazer? E amanhã, como é que vai ser minha vida? Está me faltando isso, faltando aquilo. Não perca a fé. Eu creio que Eva, ela não perdeu a fé. E Deus tinha promessa na vida dela e Deus cumpriu. Deus cumpriu. A desobediência dela, ela desobedeceu a Deus, mas de repente, eu nem desobedeci a Deus, eu estou assim, assim, assim. Mas não perca a fé. Eu fiquei pensando, gente, imagina Eva e Adão e agora? Nós fomos expulsos, para onde nós vamos? O que nós vamos comer amanhã? Até arrumar uma terra, né? Um lugar para plantar, né? Para colher, até nascer. Eu vou plantar até nascer, né? Dar o alimento para a gente comer. Né? E ali eles tiveram um filho. Como é que eu vou alimentar? E aí? Mas eles não perderam a fé. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite. Mas o Senhor fala, você pode não ter hoje. Não perca a fé. O sobrenatural de Deus pode acontecer na tua vida ainda hoje. Quem crê? O sobrenatural do Senhor pode acontecer. Não perca o foco. Não perca a fé. Ela errou? Errou. E quem de nós que não erra? Ela desobedecerá a Deus. Mas muitas das vezes eu não desobedeci a Deus. Mas eu fiz coisas que não agradou o Senhor. E aí? Ela deu ouvido às outras vozes. Dê ouvido à voz de Deus. O Senhor está falando contigo. Ouve o Espírito Santo.
Ouve, igreja, o que diz o Espírito Santo. E não perca o teu foco. Não deixe nada fazer com que você venha se distrair. Porque na distração, você pode perder tudo. Seja mulher sábia. Seja jovem sábia. No seu lar, na sua casa. Seja fiel ao Senhor. Não perca o seu foco, não. E mantenha a fé. Se você não tem hoje, tu vai ter. Porque o nosso Deus tem promessa na minha e na sua vida. E as promessas do Senhor vai se cumprir. Vai se cumprir se eu me manter fiel ao Senhor. Se eu me manter com meus olhos fixos ao Senhor. Vai se cumprir as promessas dEle. Eu não sei como você está. Mas você fala assim, minha irmãzinha, minha irmã, eu estou assim. Eu cheguei assim na igreja. Só Deus sabe como é que eu cheguei aqui hoje. Só Deus sabe como é que eu cheguei aqui hoje. Eu não sei como você chegou aqui. Mas se você... eu pequei. Eu desobedeci a Deus. Olha, eu falhei com o Senhor essa semana. E eu quero me consertar com Deus hoje. Eu não tenho Jesus. Mas eu quero aceitar Ele hoje. Porque eu quero que as promessas dEle venham se cumprir na minha vida. Assim como se cumpriu na vida de Eva. Às vezes não é multidões, não é muitos filhos, não. Às vezes é filho na fé. Às vezes é outras bênçãos que Deus tem preparado para você. Não fuja daquilo que Deus tem preparado para você. Eu falei nisso na célula. Não fuja dos propósitos de Deus. Daquilo que Deus tem preparado para vocês. Não se distraia. Foi isso que eu falei para vocês? Não se distraia. Eu nem sabia que ia trazer a palavra hoje sobre Eva. Mas já tinha preparado elas. Não se distraia. O nosso foco é o Senhor. O que tem sido as suas prioridades? Quem tem sido a sua prioridade? O que tem sido a sua prioridade? Pergunta a sua irmã, a quem você tem dado ouvido? Vamos ficar de pé. Você que quer hoje se consertar com Deus, eu não sei como é que você está, ou você tem algo pendente, você está esperando o Senhor. Deus cumpriu as promessas na vida de Eva, e Ele quer cumprir as promessas dEle na sua vida hoje.